Então eles preferem fazer exigências, como estão fazendo na Europa, do que consertar o Conselho de Segurança ou a Carta. E esse é o problema. É o duplo padrão e a hipocrisia da Europa. Quero dizer, podemos lembrar da invasão do Kosovo, certo? Sérvia. Eles não eram membros da OTAN. A OTAN não tinha motivos para estar lá e simplesmente assumiram funções que deveriam ter sido tratadas pelo Conselho de Segurança. E isso foi ilegal, altamente ilegal, e nada aconteceu. Nem mesmo um pedido de desculpas. Não, nada aconteceu. O problema aqui é que não estamos olhando para as causas profundas. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Roberto Zamora, advogado internacional e ativista pela paz, que em 2004 conseguiu forçar seu país natal, a neutra Costa Rica, a se retirar da chamada Coalizão dos Dispostos, que na época atacou e posteriormente ocupou o Iraque. É sobre isso e sobre a política da América Central que queremos conversar hoje. Então, Roberto, seja bem-vindo. Pascal, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui e discutir um tema tão interessante hoje. Obrigado. Não, obrigado, porque você entrou em contato comigo e me enviou sua dissertação de mestrado, na qual analisou a neutralidade da Costa Rica. E nesse contexto, você também me contou que foi você quem, há 20 anos, entrou com uma ação judicial que, no final, obrigou a Costa Rica a se retirar da Coalizão dos Dispostos. Você pode nos contar a história da Costa Rica? Como ela entrou para essa coalizão e como você conseguiu forçá-la a sair novamente? Claro, não é realmente uma longa história. É, acredito, um fato bem conhecido na comunidade internacional que a Costa Rica mantém uma política de neutralidade há muito tempo. E que essa política de neutralidade foi expressa em uma declaração unilateral sobre o direito internacional em 1983, quando o presidente Monge, sob pressão dos americanos, decidiu escapar das guerras da Guerra Fria, especialmente a da Nicarágua, declarando a Costa Rica neutra. Felizmente, hoje em dia, os fatos vieram à tona e a história foi reescrita. Então sabemos o que aconteceu e quais foram as motivações que levaram os Estados Unidos e o Reino Unido a criar a Coalizão dos Dispostos para invadir o Iraque. Como essa intervenção, ou invasão do Iraque, não tinha base no direito internacional, eles tentaram encontrar outras formas de legitimar essa invasão. E isso basicamente foi feito criando apoio de um grupo de países bastante aleatórios. Se você olhar a lista dos membros dessa Coalizão dos Dispostos, e precisamos lembrar, porque uma pergunta que recebo muito ao falar sobre esse assunto é: o que a Costa Rica estava trazendo para a Coalizão dos Dispostos e para a invasão do Iraque, se não temos exército? Porque vocês acabaram com seu exército, lá em 48, 49, certo? 48, isso mesmo. E nós não estávamos trazendo poderio militar. Supostamente estávamos trazendo poder moral, certo? Talvez você se lembre que logo no início, nos primeiros discursos de Bush sobre a guerra, ele disse que essa era uma guerra pela paz, democracia e direitos humanos. E se você pensar em qualquer país do mundo que possa ter voz com alguma autoridade moral sobre paz, democracia e direitos humanos, você quer a Costa Rica na sua lista, porque de fato a Costa Rica é um dos poucos países que pode falar com autoridade sobre paz, democracia e direitos humanos. Então aí você pode ver por que os Estados Unidos queriam a Costa Rica na lista, porque os Estados Unidos usaram seus mecanismos normais para pressionar o governo a obter esse apoio, que é muito provavelmente a retirada de ajuda. E naquela época, no exato momento em que a Coalizão dos Dispostos começou sua invasão, o presidente Pacheco decidiu emitir apoio público em nome da Costa Rica à Coalizão dos Dispostos. Eu estava começando meu terceiro ano de faculdade de Direito. Quero dizer, a notícia foi recebida muito mal no país. Ou seja, 99,2% da população era contra a decisão. Nunca vi uma pesquisa com 99,2% da população
rejeitando uma decisão. E eu fiquei muito chateado e, sabe, me veio à cabeça, bem, somos estudantes de direito, vamos tentar alguma coisa. E no fim, ninguém quis fazer nada, então decidi simplesmente tentar. O sistema jurídico da Costa Rica é muito amigável, se posso usar essa palavra, para questões constitucionais. Ou seja, é muito fácil ter acesso à Suprema Corte para discutir questões de constitucionalidade. Por exemplo, eu não precisava de advogado, só precisava de alguém para autenticar minha assinatura e pagar 30 centavos de dólar. E era isso. Então decidi tentar. Resolvi contestar o apoio dado à coalizão dos dispostos, alegando várias violações do direito internacional, incluindo uma violação específica da Declaração de Neutralidade. Desculpe, só para ficar claro, seu argumento se baseava no fato de que a Costa Rica estava violando suas próprias obrigações internacionais, certo? Esse foi o argumento que você apresentou e submeteu à Suprema Corte da Costa Rica. Correto. Portanto, o artigo 7 da Constituição da Costa Rica estabelece que o país está vinculado ao direito internacional. Na verdade, a Costa Rica possui um sistema jurídico totalmente monista, o que significa que não fazemos distinção entre direito interno e direito internacional. Uma vez que o direito internacional é estabelecido e aprovado pelo Congresso, ele passa a fazer parte do sistema jurídico interno como um só. Aqui na Costa Rica, você pode ir ao tribunal e reivindicar diretamente violações de regulamentos internacionais, porque a Constituição estabelece isso. Então, quero dizer, houve muitos argumentos. Eu argumentei violações do direito de autodeterminação do povo iraquiano. Ou seja, aleguei várias, mas o tribunal decidiu não trabalhar sobre elas, deixá-las de lado e se concentrar apenas naquelas que constituíam uma violação. Assim, o tribunal disse que o apoio era inconstitucional por 3 razões principais. A primeira era a mais óbvia: violação da Declaração de Neutralidade. Me corrija se eu estiver errado, mas no caso dos testes nucleares, a Corte Internacional de Justiça, ao reconhecer o valor jurídico dos atos unilaterais, disse que os atos unilaterais normalmente são muito específicos. E em seu conteúdo, você sabe que essas obrigações unilaterais são muito específicas na forma como são elaboradas e redigidas, e em como o país é então entendido como vinculado a elas. Assim, a Declaração de Neutralidade da Costa Rica é um belo documento de 7 páginas. Em uma de suas cláusulas, afirma que não deve prestar nenhum tipo de apoio, ou seja, não deve se envolver de fato ou aparentemente em um conflito de terceiros. Portanto, a neutralidade da Costa Rica precisa ser tão rigorosa que nunca deve sequer dar a impressão de que está tomando partido em um conflito alheio. E é aqui que ocorreu a violação da neutralidade da Costa Rica. E aqui, só para todos que estão ouvindo, é importante saber que o documento de 7 páginas é o documento de 1983, no qual a Costa Rica declarou e anunciou ao mundo: a partir de hoje, esta é a nossa política. E a Costa Rica considera isso vinculativo para si mesma. É por isso que é um ato unilateral, certo? Não depende de outros estados reconhecerem isso. A Costa Rica diz: esta é a minha posição, e isso é válido e vinculativo para mim mesma. E você percebeu isso e disse: exigimos que vocês cumpram as suas próprias regras. Sim, esse foi de certa forma o tema central da minha dissertação de mestrado. Descobrir se havia fundamentos no direito internacional para que algo assim acontecesse. E fiquei muito surpreso com as descobertas em relação à quantidade de fundamentos no direito internacional que uma declaração de neutralidade como a que a Costa Rica emitiu possui. Portanto, a primeira violação foi da obrigação de neutralidade.
A segunda violação é uma consequência da primeira, pois trata-se de uma violação da obrigação de respeitar compromissos internacionais. E a terceira ocorre porque o tribunal afirmou que a Costa Rica não pode apoiar nenhuma ação fora do escopo e controle do Conselho de Segurança. Assim, como a invasão do Iraque não havia sido autorizada na Resolução 1441, a Costa Rica não pôde apoiar essa ação sem violar suas obrigações sob a Carta. Portanto, o tribunal concluiu que a Rica, ao apoiar a coalizão dos dispostos, estava em violação da Carta. Isso é lindo, porque significa que a Suprema Corte da Costa Rica concluiu que qualquer país que fosse parte da Carta da ONU estava em violação. Quero dizer, essa seria uma consequência lógica. Mas parabéns à sua Suprema Corte. É uma Suprema Corte fantástica. Foi sim. Foi uma Suprema Corte fantástica. E sim, quero dizer, agora que estou mais velho e estudei o assunto muito mais a fundo, gostaria que a Corte tivesse, bem, ela não é composta por especialistas em direito internacional. Na verdade, foi um caso muito raro, porque normalmente ela lida com questões de constitucionalidade que não têm base no direito internacional, certo? Mas pelo menos... e então a Corte fez algo, que foi reconhecer que temos um sistema constitucional misto. É uma Constituição escrita, mas também temos uma Constituição não escrita, certo? E essa Constituição escrita evolui por meio das decisões da Suprema Corte Constitucional. A Corte disse que a declaração de neutralidade, ou as obrigações de neutralidade, devem ser entendidas como incorporadas como parte do sistema constitucional não escrito na Costa Rica. Então, basicamente, não sei se atualizaram é a palavra certa, a declaração de neutralidade, mas eles a incorporaram à Constituição. Então, quando o Congresso aprovou a lei sobre neutralidade, ela já não era realmente necessária, porque já fazia parte da Constituição. Quando o Congresso aprovou essa lei? Não faz muito tempo. Deixe-me verificar rapidamente. Em 2014, eles promulgaram a lei que reconhece o direito à paz. E como falamos antes, na Costa Rica, entendemos a neutralidade como parte de uma política externa mais ampla, que é a política de paz. Por isso, ela está incluída na Lei do Direito à Paz. Isso é muito interessante. Então foi a Suprema Corte que elevou a política externa a ter força constitucional? E depois o Congresso também fez uma lei sobre isso. Então isso também está no Código Legal. Mas de certa forma, quero dizer, a Constituição, é claro, está em um nível superior. Mas isso só significa que está profundamente enraizado. E para você, em 2004, isso significou que você poderia forçar. Quero dizer, uma vez que essa decisão foi tomada, então o presidente foi obrigado a retirar aquela declaração de apoio? Ou o que aconteceu exatamente depois que o veredito saiu? Sim, é exatamente como você mencionou. Foi muito simples. E então saiu nas notícias, quero dizer, estava em todos os lugares nas notícias, até mesmo nos Estados Unidos. Foi grande, estava na grande mídia. O Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica enviou uma nota para Colin Powell, o secretário de Estado na época, dizendo que, bem, temos essa decisão, então precisamos nos retirar. E no dia seguinte, recebi um fax na minha casa do Colin Powell, dizendo que a Costa Rica estava agora fora da lista da coalizão dos dispostos. Quero dizer, lamento muito nunca ter feito uma fotocópia, porque faxes, como você sabe, desbotam com o tempo. Mas foi um pouco surreal para mim, com 24 anos, receber um fax do Colin Powell na minha casa, dizendo você está fora da coalizão dos dispostos. Então, como você era o autor, foi você quem entrou com o processo? Então, Powell, na verdade, notificou o autor. É interessante que eles tenham feito isso.
Sim, quero dizer, é claro que eles notificaram o Ministério das Relações Exteriores, o tribunal e tudo mais, mas não havia necessidade de me enviarem aquele fax. É só uma anedota muito engraçada que eu tenha recebido aquele. Parabéns. Sim, mas foi muito fácil. Quero dizer, levou talvez 3 dias depois que a decisão saiu, para que a Costa Rica fosse retirada da lista da coalizão dos dispostos. Mas veja, isso realmente mostra também a força que a lei pode ter e como ela pode escalar se for aplicada corretamente. Então isso foi uma grande conquista. E você tirou seu próprio país dessa lista. Acho que isso é importante. Sim, quero dizer, especialmente se você levar em consideração o histórico dos americanos em cumprir obrigações internacionais. Eles realmente não têm um histórico muito bom. E eles poderiam não ter se importado muito. Mas o fato de terem se importado diz alguma coisa. Diz alguma coisa. A Costa Rica não é um país grande ou poderoso. Sempre defendemos nossa posição diante da comunidade internacional e até mesmo diante dos americanos. As circunstâncias em que a declaração de neutralidade foi emitida foram de a Costa Rica manter sua posição diante dos americanos. Você pode explicar isso um pouco mais? Quero dizer, isso nos leva de volta a 1983, mas em que sentido a neutralidade da Costa Rica significou que vocês mantiveram sua posição? Sim, eu acho que é muito importante porque a forma como a Costa Rica usou a neutralidade como um mecanismo legal para ser obrigada a se manter afastada de conflitos, acho que foi uma ideia brilhante. Ainda assim, nos anos 80, a Guerra Fria estava muito acirrada em diferentes partes do mundo, incluindo a América Central, especialmente a Nicarágua. Então, no final dos anos 70, um grupo apoiado pelos comunistas, os sandinistas, iniciou uma revolução e assumiu o controle do país. E você sabe, estando tão perto do Canal do Panamá e de Cuba, os americanos não ficaram nada felizes em ter um reduto do bloco comunista na América Central. Então eles criaram os Contras, que era um grupo paramilitar com o objetivo de derrubar o governo sandinista na Nicarágua. A Nicarágua faz fronteira ao norte com Honduras e El Salvador e ao sul com a Costa Rica. Assim, em Honduras e El Salvador, a CIA estava montando acampamentos, treinando os Contras e dando todo o apoio. Então eles estavam invadindo a Nicarágua pelo norte. Mas eles também queriam invadir pelo sul, tomar o controle do rio San Juan, que vai até o lago Nicarágua. Basicamente, ele atravessa quase toda a Nicarágua. Assim, poderiam atacar os sandinistas pelo norte e pelo sul. E nós realmente não queríamos participar disso. Então, o presidente da Costa Rica na época, o presidente Luiz Alberto Monge, começou uma turnê buscando apoio caso a Costa Rica decidisse se declarar neutra, temendo sanções ou algo do tipo por parte dos americanos. A história conta que, por algum motivo, o presidente Monge era muito parecido com a rainha Elizabeth. O presidente Monge nem sequer foi para a universidade. Ele era um camponês, veio de uma família de agricultores. Naquela época, a Costa Rica era uma sociedade muito rural. Era um país muito pequeno, muito pobre. Não sei exatamente o que foi, mas foi por causa do apoio da Rainha Elizabeth que o presidente Monge teve a vontade e a força necessárias para decidir declarar a Costa Rica neutra e depois ir até Reagan e dizer: olha, presidente Reagan, me desculpe, mas agora não posso fazer isso porque estou obrigado, pelo direito internacional, não permitir que monte rompimento estatuto. E foi-se um qual. Só um segundo. Só para entender o processo. Monge sabia que havia o risco de os americanos exercerem ainda mais pressão e estabelecerem bases, quer dizer, da CIA, ou seja lá o que fosse, na Costa Rica.
Ele ficou insatisfeito com isso e pensou, o que posso fazer? Então ele disse, que tal uma declaração unilateral de neutralidade, meu documento de 7 páginas? Ele divulgou isso e, uma vez publicado, disse, sinto muito, não posso fazer nada. O documento já saiu, então vocês não podem ter suas bases. Foi assim que aconteceu, certo? Exatamente o que aconteceu. Esse homem é uma pessoa brilhante. Cara, brilhante. É brilhante. Quero dizer, ele culpa nem a população no grime de fazer isso. Bom, E então ele foi até o Reagan e disse, desculpe, cara, não posso fazer isso. E os americanos respeitaram a decisão. Então quero dizer, quando aconteceu a guerra do Iraque, não foi a primeira vez que a Costa Rica se posicionou diante dos americanos, dizendo, não, nós somos um país independente. A neutralidade tem sido uma parte, um componente-chave da nossa forma de entender governo, o Estado e a política internacional desde o século XIX. Quero dizer, a neutralidade tem sido uma política externa da Costa Rica. Existem registros que remontam a 1863. O presidente Jesus Jiménez, em um discurso ao Congresso, afirmou como essa política de neutralidade tem sido uma parte central da política externa da Costa Rica, provavelmente em relação à Guerra Civil dos Estados Unidos. Pode ter sido, foi em 1863. Mas é possível perceber pelo discurso dele que a neutralidade já era uma política mesmo antes disso. Quero dizer, não temos todos os registros, mas temos o registro dele dizendo em 1863 que a Costa Rica já era neutra há algum tempo. Então, isso significa que em 1993, seu presidente divulgou aquele documento de 7 páginas, argumentando que, não, isso não era uma nova política. Era apenas agora, em um documento oficial, todas as tradições que já vínhamos seguindo. É isso mesmo? É esse o caso. Na verdade, ele menciona esses discursos nesse documento de 7 páginas e não coloca nessas palavras, mas o que ele está dizendo é que a declaração de neutralidade da Costa Rica foi apenas uma expressão de autodeterminação. E a CIJ já deixou claro que um dos atributos da autodeterminação, que é compartilhado com a soberania, é a capacidade de estabelecer sua própria política externa. Which is shared by both sovereignty and self-determination, and the ICJ has said it when referring to both. E o CIJ já afirmou isso ao se referir a ambos os institutos jurídicos. Diz que um dos atributos da soberania é que os Estados podem estabelecer livremente sua própria política externa, desde que não viole o direito internacional geral. E o mesmo se aplica à autodeterminação. Portanto, a declaração de neutralidade da Costa Rica não é apenas o exercício dos atributos da soberania, é também o exercício da autodeterminação, que, na verdade, nada mais é do que a expressão de algo que sempre fomos, que é neutro. Isso funcionou em 1983 para impedir que os ações estabelecessem bases e operações na Costa Rica. Funcionou novamente em 2004 para retirar a Costa Rica da coalizão dos dispostos. E como essa política é vista hoje em dia pelo público em geral? Quero dizer, a política de paz da Costa Rica, incluindo a neutralidade, está tão enraizada em nossa cultura e idiosincrasia que nem sequer falamos sobre isso. Quero dizer, é como o exército, nem sequer falamos sobre isso. Simplesmente não é uma questão para nós. Agora, no nível do governo, durante o governo Solís, houve. Não tenho certeza se foi uma situação com a Nicarágua ou a Venezuela. E o Ministério das Relações Exteriores recebeu pressão para emitir uma declaração condenando a situação, mas ele se recusou a fazê-lo com base na decisão do caso do Iraque. Houve pressão contra a Venezuela, certo? Pediram para Costa Rica se posicionar contra a Venezuela?
Sim, acho que foi no contexto do Grupo de Lima, porque isso aconteceu durante o governo Solís. E o Ministério publicou um tweet dizendo: devemos lembrar o que aconteceu em 2004, quando a Costa Rica apoiou a coalizão dos dispostos. Então o Ministério vai se abster de emitir qualquer declaração sobre isso. Então, em nível governamental, o caso realmente deixou uma marca que ainda é lembrada, e o governo continua muito cuidadoso para não ultrapassar esse limite novamente, por uma razão muito simples, que é que, pelo país que somos, realmente não temos muito a oferecer ao mundo. E não há muitas coisas que nos rendem respeito na comunidade e no nosso senhor. Mas a nossa política de paz é o POSAI. Isso é fascinante. E você sabe, na Europa ainda restam alguns países neutros. Irlanda, Suíça, que não faz parte da União, mas Áustria e... estou esquecendo de um. Desculpe, estou esquecendo de um. Qual estou esquecendo? Malta. Malta, claro, é verdade. Sim. E todos eles aderiram às sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. Medidas coercitivas não militares, são sanções. Isso seria algo que a Costa Rica consideraria possível impor a um ou outro dos beligerantes em uma guerra? Estamos evitando o debate sobre o quão ilegais são as sanções unilaterais. Altamente ilegal, sim. Mas são impensáveis para Costa Rica, certo? Não só por causa da política de neutralidade. A questão é que, com base na decisão sobre o Iraque, a Costa Rica não poderia apoiar sanções unilaterais por dois motivos. Primeiro, porque elas são ilegais, e qualquer ação fora da Carta, a Costa Rica não pode apoiar devido aos termos da decisão. Certo. Então não poderíamos apoiar sanções unilaterais legalmente, porque isso constituiria uma violação da Carta. Agora, por outro lado, acho que a declaração de neutralidade da Costa Rica não se restringe apenas à ação militar. Certo. Então o fato de a Costa Rica dizer a neutralidade da Costa Rica afirma que ela não deve se envolver, nem mesmo aparentemente, em... Então isso é só, quero dizer, foi o mais rigoroso possível. E isso é muito importante, porque acho que os neutros que estão aplicando sanções unilaterais estão sendo altamente irresponsáveis com o Instituto da Neutralidade. Eles estão fazendo algo que pode ser prejudicial ao Instituto em um momento da história em que eu acho que o que deveríamos fazer é fortalecer, ou na verdade, estabelecer um quadro claro, e então fortalecer o Instituto de Neutralidade como uma forma de diminuir essa retomada da Guerra Fria. Quero dizer, aumentar os blocos não torna o mundo mais seguro. Pelo contrário. Então acredito fortemente que impor sanções unilaterais é uma forma de apoiar um adversário. Para mim, isso não precisa realmente esperar até que a questão se torne uso da força ou beligerância. É o elemento hostil que é problemático. Quero dizer, você não precisa travar uma guerra. Você pode ser hostil de muitas outras maneiras. E então cabe ao outro Estado decidir se considera ou não que está sendo atacado. Existem muitas formas de atacar um país atualmente. Guerra cibernética, por exemplo. Não é preciso disparar uma bala para ser considerado beligerante ou hostil. Aplaudo muito o que você está dizendo aqui e vejo exatamente da mesma forma. O problema que os europeus têm no momento é que eles argumentam. Mas, Roberto, não impor sanções à Rússia é o mesmo que tolerar uma invasão ilegal de outro país. Então você está recompensando o agressor que está violando o direito internacional. Como isso pode ser um ato neutro? Acho que esse seria um argumento muito covarde e infundado, porque vamos ser realistas. Se tivéssemos um Conselho de Segurança funcional, isso já poderia ter sido resolvido.
Então, o que não se pode fazer é tentar encontrar maneiras de contornar uma lei que não está funcionando, porque você não quer que ela funcione. E você está se referindo ao fato de que o Conselho de Segurança tem o poder legal de impor sanções e tomar ações militares, correto? E os membros permanentes, ou seja, temos 3 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que são membros da OTAN. E a Europa normalmente age como um bloco. Então, basicamente, temos os americanos, os britânicos e depois a Europa com poder de veto. Então quero dizer. E aí tem essa questão que fica martelando na minha cabeça, que é, a OTAN está tentando substituir ou absorver as funções que foram criadas por Conselho de Segurança. Então, eles preferem causar a confusão que estão causando na Europa do que consertar o Conselho de Segurança ou a Carta. E esse é o problema, o duplo padrão e a hipocrisia da Europa. Isso faz parte desse problema. Quero dizer, podemos lembrar da invasão do Kosovo, certo? Sérvia. Eles não eram membros da OTAN. A OTAN não tinha motivos para estar lá e simplesmente assumiu funções que seriam ou deveriam ter sido assumidas pelo Conselho de Segurança. Or should have been taken by the Security Council. And that was illegal. Highly illegal. Isso foi ilegal, altamente ilegal. E nada aconteceu. Nem mesmo um pedido de desculpas. Nada aconteceu. Então quero dizer, o problema aqui é que não estamos olhando para as causas raízes, não do conflito, mas das razões pelas quais os conflitos não estão sendo resolvidos e os motivos pelos quais o Conselho de Segurança não consegue cumprir suas funções. Eles nunca, jamais vão colocar na mesa o fato de que a Carta precisa mudar, que o poder de veto foi uma falha fundamental que quebrou o princípio de igualdade entre as nações, do qual a Carta tanto fala. E essa é uma falha histórica que os europeus e os poderosos não estão dispostos a corrigir. É pura arrogância. Concordo plenamente. Concordo totalmente. É uma arrogância absoluta. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o artigo 51, já que estamos falando em mudar a Carta. O artigo 51 é a cláusula de autodefesa e defesa coletiva, sabe? Que permite que os países se defendam e façam isso em coalizão com outros. O que para mim é uma pedra angular de todas as guerras modernas que vimos. Até a Rússia agora diz, sabe? O argumento legal deles é que reconhecem Donbass e Lugansk como estados soberanos, e agora eles pedem apoio à Rússia, e agora se defendem coletivamente contra a Ucrânia. E também, sabe, a cláusula de autodefesa foi usada tantas vezes para justificar agressões dos Estados Unidos contra outros estados. Estamos apenas ajudando a defender o outro coletivamente. Você mudaria essa também? Não necessariamente. Acho que o problema vem da interpretação que foi dada ao artigo, porque acredito que em nenhum momento há algo nas discussões ou no artigo que indique que esses mecanismos regionais eliminariam o papel do Conselho de Segurança. Na verdade, todos esses mecanismos, ou até mesmo países se defendendo, perdoe a redundância, tinham que comunicar ao Conselho de Segurança que então tomaria providências. Então, era como um passo intermediário, mais como um mecanismo de precaução antes que o Conselho de Segurança pudesse tomar uma decisão. De forma alguma, o artigo pode ser interpretado dessa maneira, quando o artigo afirma claramente que, no final, todas essas ações precisam receber a aprovação final do Conselho de Segurança. E aqui, tanto o Tratado da OTAN quanto o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca têm uma falha fundamental. É uma cláusula que considero absolutamente contrária ao direito internacional, que é a cláusula que diz que, no caso de um determinado Estado estar sob ataque, os outros Estados se considerarão atacados. E assim eles... Então é muito curioso porque isso está contornando o artigo 51. Se você está sob ataque, quero dizer, se todos nós estamos sob ataque, isso não é realmente autodefesa coletiva.
É um coletivo de estados exercendo autodefesa por conta própria, porque todos estão sob ataque. Então, o conceito de autodefesa coletiva é um grupo de estados apoiando um estado que está sob ataque. Mas o que a cláusula da OTAN diz é, não, todos nós estamos sob ataque, mesmo quando materialmente não estamos sob ataque. E a CIJ já afirmou que a agressão é uma situação material. Ou seja, não é simplesmente, eu decido que agora estou sob ataque, então posso exercer autodefesa. Quero dizer, a OTAN cria essa ficção de uma invasão que não existe para legitimar os estados a exercerem autodefesa. Agora, se você pensar dessa forma, é um monte de estados exercendo autodefesa. It's a bunch of states exercising self-defense. This is not collective self-defense. Isso não é autodefesa coletiva nos termos da Carta. E o motivo para isso é que você pode contornar o artigo 51, já que não precisa de permissão para exercer a autodefesa. Você precisa de permissão se quiser exercer a autodefesa coletiva. Então, ao declarar todos como sujeitos de invasão, posso alegar que estou exercendo autodefesa individualmente, e todos nós estamos exercendo autodefesa individualmente. Assim, não precisamos seguir o artigo 51. Portanto, na minha opinião, isso é uma fraude. So it's fraud of law, if you ask me. Sim. O problema é que os países não procuram brechas. Eles encontram justificativas legalistas para implementar os fatos como desejam. Quer dizer, a OTAN simplesmente é um fato. E como não existe um tribunal que possa julgar, quero dizer, até poderia haver um tribunal que julgasse sobre eles, mas isso ainda assim não limitaria o poder da OTAN de agir dessa forma. Mas especialmente do ponto de vista da Costa Rica, essa é uma situação muito insatisfatória, certo? E o mais interessante no caso da Costa Rica é que ele mostra que países individuais, por meio de declarações unilaterais, podem realmente se desvincular dessa lógica até certo ponto. Então, de certa forma, se olharmos para o movimento dos BRICS e para o movimento de países na Ásia e na África, que também buscam políticas que lhes permitam se desvincular desses jogos políticos, a Costa Rica é um caso do qual se pode aprender. Certo, porque também é verdade que a decisão da Costa Rica teve um impacto na região. O Panamá aboliu seu exército em 1990 e parte do motivo foi que não havia absolutamente nenhuma ameaça vinda do país vizinho. Além disso, por causa da selva do Darién, é impossível invadir a partir da Colômbia, pelo menos por terra. A Costa Rica foi fundamental para o processo de paz na América Central, porque era o único país que podia mediar ali. Fazia parte da região, não estava em conflito com ninguém, e conseguiu reunir as partes e pôr fim ao conflito centro-americano em 1986 ou 87, com o Tratado de Esquipulas e o Tratado de Esquipulas II. E se você observar a Costa Rica em organizações internacionais, normalmente ela recebe preferência ou a presidência da mesa ao lidar com questões de paz ou desmilitarização. Funciona além disso. Quero expressar meu desacordo com algo que li recentemente. Você me enviou alguns textos muito interessantes, mas há um deles que apresenta a neutralidade como um ato egoísta, e eu preciso discordar totalmente. É no esforço de proporcionar um ambiente amigável e pacífico para as partes em conflito que a neutralidade deve ser compreendida. Trata-se de um esforço para permanecer independente, além e antes de qualquer pressão ou circunstância, para que as coisas não se agravem. Sabe, não acho que haja nada de egoísta na neutralidade. Pelo contrário, uma das coisas interessantes que a Suprema Corte disse na decisão sobre o Iraque, que o governo na verdade não seguiu, é que por causa da política de paz da Costa Rica, e novamente, a neutralidade é apenas parte disso. A neutralidade da Costa Rica foi estabelecida de forma ideologicamente rigorosa, o que significa que o país tem a obrigação de buscar a paz de maneira consistente. Portanto, a neutralidade costarriquenha
não impede o país de todo tipo de envolvimento nos conflitos de outros. Ela permite que o país intervenha para buscar uma solução pacífica. A única maneira de a Costa Rica se envolver em um conflito de terceiros é tentando aproximar as partes e encontrar uma solução pacífica para o conflito, o que é um elemento único da neutralidade costarriquenha. Eu não conheço nenhum outro país que tenha essa obrigação. E a Suprema Corte realmente destaca isso e diz ao governo: vocês não deveriam se juntar a essa coalizão dos dispostos. Deveriam estar ativamente engajados na política internacional para ajudar a promover a paz. E o governo realmente não fez isso. Mas do ponto de vista jurídico, está lá, a Corte relembrou isso. Então, voltando ao ponto, se você pensa em neutralidade nesse sentido, de que não vou me envolver, não vou escalar, não vou tornar a situação maior do que ela é, e vou oferecer um espaço e um local para reunir as partes e encerrar o conflito, como uma forma de alcançar a paz, como um dos objetivos estabelecidos na Carta. Então, não posso concordar em ver a neutralidade como uma política externa egoísta. Tenho que discordar fortemente desse ponto de vista. Foi muito corajoso da Costa Rica declarar sua neutralidade nas circunstâncias em que o fez. E foi muito corajoso do país manter sua neutralidade nas circunstâncias em que o fez em 2004. Então, sim, acho que é uma política para o mundo. Porque a neutralidade, sabe, alguém que expressou isso de forma muito bonita foi Urho Kekkonen, o ex-primeiro-ministro finlandês. E ele disse uma vez que a neutralidade não é a mais fácil de todas as políticas, porque significa que você precisa ajustar constantemente sua política externa e precisa encontrar constantemente novas maneiras de ser independente e de manter sua posição. Porque você precisa defender seu próprio ponto de vista para todo mundo, certo? Porque ambos os lados vão te pressionar. E esse é um grande mal-entendido. Fico muito feliz em saber que a Costa Rica está trabalhando ativamente para esclarecer esse mal-entendido e está mantendo sua posição, ao contrário da Finlândia e da Suécia de hoje, que não mantiveram sua posição. Elas cederam. E agora tem, respectivamente, 15 e 17 bases militares dos Estados Unidos. Elas se tornaram um alvo. Se algum dia houver uma guerra entre a OTAN e a Rússia, elas serão os primeiros estados na linha de frente. E essa triste realidade. Acho que a Finlândia e outros estados da região cometeram um erro enorme ao entrarem para a OTAN e abandonarem a neutralidade. Eles basicamente colocaram mais lenha na fogueira, sabe? Fizeram exatamente o que os russos vêm reclamando há 20 anos, que é o fato de estarem se aproximando cada vez mais deles. Se você olhar os documentos sobre as relações entre Suécia e Finlândia nos últimos 20 anos, elas não eram ruins, e não havia nenhum sinal de que os russos pensavam em incursões na Finlândia. Quero dizer, não havia nada que fizesse os finlandeses acharem que os russos eram uma ameaça para eles. Mas eles foram alvo de toda essa propaganda e da exacerbação da invasão ucraniana, que é ilegal. Eu não vou discutir se essa invasão é ilegal ou não. Mas o fato de ser ilegal não significa que não existam algumas questões desconfortáveis sobre as quais deveríamos conversar a respeito dessa invasão. Por exemplo, quero dizer, Putin avisou todo mundo em Munique em 2007, se não me engano, naquele discurso muito famoso. E é verdade que a OTAN prometeu não se expandir nem 1 centímetro para o leste. E eles fizeram isso. E isso nos leva a uma discussão muito importante, que tenho certeza de que muitos países não querem ter, que é em que ponto a minha segurança se torna uma ameaça ou uma preocupação para você. Não sei se é muito duro da minha parte usar esse termo, mas a situação nos Estados Unidos é um exemplo. Sim, você tem o direito de portar armas para segurança, para se sentir mais seguro.
Eu não acho que alguém se sinta mais seguro agora que há tiroteios em todos os lugares, o tempo todo, em escolas, toda semana. Acho que no ano passado, estatisticamente, houve mais de um tiroteio escolar por dia nos Estados Unidos. Então todos estamos mais seguros, só porque você se sente mais seguro. Em que ponto o mecanismo de segurança coletiva se torna um mecanismo de ameaça coletiva, uma insegurança coletiva? Correto. E acho que essa é uma discussão que pelo menos a OTAN não está disposta a ter, mas nós deveríamos tê-la. É o único bloco de segurança coletiva que está se expandindo, se você pensar bem. Você está absolutamente certo. Você está absolutamente certo, Roberto. E sabe, isso me enche de felicidade, que vocês na Costa Rica consigam enxergar isso com tanta clareza realista, enquanto os europeus, e os americanos também, estão presos em uma espécie estranha de ilusão coletiva, incapazes de perceber o que suas ações unilaterais estão causando ao ambiente geral de segurança, à arquitetura de segurança do continente euroasiático. Mas é bom que vocês vejam isso com tanta clareza. Quero dizer, é difícil. Eu gostei muito do meu mestrado, provavelmente porque não sou jovem e já vivi bastante. Então você chega ao curso com uma compreensão melhor das dinâmicas de poder e da política internacional. Você é mais experiente e mais velho. Mas foi brutal para mim perceber o quanto o colonialismo e o eurocentrismo ainda permanecem em todos os elementos das nossas vidas. E eu acho que temos que aceitar o fato de que o sistema eurocêntrico funcionou de muitas maneiras, mas não em segurança. Não em termos de paz e segurança. Pelo contrário, quero dizer, não podemos continuar vendo o mundo da mesma forma que os europeus, porque a guerra está tão enraizada na mente dos europeus que eles não conseguem imaginar o mundo sem guerra. E se você não consegue imaginar o mundo sem guerra, você não pode construí-lo. É por isso que critico tanto o fato de que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não sabem nada sobre paz. Quero dizer, como você vai trazer paz se não sabe nada sobre paz? Você só conhece guerra e colonialismo. E vocês realmente estão encarregados da segurança mundial? Não, está completamente quebrado. Quero dizer, a Costa Rica deveria ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Nós não sabemos nada sobre guerra. Quero dizer, só sabemos uma coisa que precisamos saber sobre guerra, que é que ela não deveria acontecer. E se acontecer, precisa acabar o mais rápido possível. E isso é tudo o que você precisa saber sobre guerra. E isso nós sabemos muito bem. Deveríamos estar no Conselho de Segurança, sabe, como membro permanente. Então, quero dizer, é só isso. Você sabe, e você sabe disso muito bem, muitas das discussões e debates sobre direito internacional continuam sendo muito eurocêntricos. E sabe, até o fato de matar em sua maioria em inglês já é um problema. A língua ainda é um problema. Ou em francês. The language is still it's an issue, or in French, and vous parlez pas de français. E então quero dizer, para mim tem sido muito interessante enfrentar o colonialismo no direito. Digo, você pode vê-lo no direito. Você vê traços desse colonialismo, dessa mentalidade de guerra. E acho que faria muito bem aos países europeus ouvirem outros pontos de vista, especialmente de pessoas que têm uma experiência diferente em relação à paz e à guerra. Uma experiência diferente, porque a Costa Rica nunca pensou em sua neutralidade como uma ferramenta política, sabe, como uma peça de xadrez, exatamente como a Suíça, onde foi reconhecida porque estava em um tratado, porque serviria a todos esses impérios ter um Estado central no meio da Europa. We had a central state in the center of Europe. Não, aqui foi uma decisão nossa. E não foi porque achamos que é do interesse de todos que não participemos de nenhum outro conflito. Então sim, isso é algo que precisa mudar. Quero dizer, realmente não podemos continuar com tanto peso como o entendimento eurocêntrico do direito internacional traz.
Precisamos de ideias mais novas. International law brings. We need more fresh ideas. Eu concordo totalmente com você, Roberto. E se algum dia criarem o voto, Costa Rica, para um assento permanente no Conselho de Segurança, você terá o meu voto. E eu gostaria de ver você sentado lá, porque você realmente entende como desescalar essa besteira de projeto colonial europeu de 500 anos, que vem junto com guerra, morte e destruição. Roberto, eu sempre pergunto aos meus convidados no final, existe algum lugar onde você publica coisas regularmente, onde as pessoas podem encontrar seus textos? Not really. It is. Na verdade, não. Foi só recentemente que decidi me dedicar mais ao lado acadêmico. Basicamente porque sinto a necessidade de trazer essa outra perspectiva ou de promovê-la de alguma forma. Então ainda não publiquei muito. Estou nesse processo agora. Acho que você foi gentil o suficiente para colocar minha tese no seu site, o que eu agradeço muito. Mas por enquanto, talvez você encontre alguns artigos meus no Google. Quero dizer, não há necessidade. Eu só pergunto para que as pessoas possam saber. E pessoal, vou colocar um link para a dissertação de mestrado do Roberto sobre a neutralidade da Costa Rica e o precedente para ações unilaterais na descrição deste vídeo. Roberto Zamora, muito obrigado pelo seu tempo hoje. My pleasure. It was a great opportunity to. Foi um prazer. Foi uma ótima oportunidade para destacar essas questões na experiência da Costa Rica, que eu acho que tem sido subestimada. E realmente, não sei se isso é alguma coisa nacionalista ou não, mas acredito que valeria a pena estudar um pouco mais a experiência da Costa Rica e entendê-la não como um ato egoísta, mas como uma ferramenta de desescalada, pacificação e, sabe, relações mais amistosas no cenário internacional. Então, Pascal, obrigado. Muito obrigado. International concert. So, Pascal, thank you very much. Matthias Weckerbill.